ou o seu PhD na Universidade. Ele foi membro da coordenação da conversa. Não, tá, só fala mais perto. Ele foi membro da coordenação de física da FAPESP, que foi como nos conhecemos, presidente da Comissão de Pós-Graduação da USP, e na última gestão ele foi o coordenador de pesquisa e inovação da USP. Além do trabalho dele na universidade, uma pessoa que tem se envolvido com a questão da divulgação científica. Ele apresentava uma coluna chamada Ciência na Rádio. E, atualmente, ele é coautor de uma coluna mensal, Caminhos de Inovação, na Folha de São Paulo. Mas hoje ele não vai falar em nenhuma dessas atividades, ele vai nos falar sobre as metodologias de avaliação acadêmica que deixam de utilizar apenas indicadores psicométricos, como o DORA, que está relacionado com a Social Assessment, com a Coalition for Advanced Research Assessment, e a experiência da Coordenadoria de Pesquisa e Inovação da USP com o guia de universidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela hospitalidade. E vou falar sobre algo que deveria despertar mais atenção na nossa comunidade acadêmica e científica, especialmente no que diz respeito à formação das pessoas mais jovens e o futuro dessas pessoas mais jovens. Acho que muito que a gente vai discutir hoje começa um questionamento se as maneiras pelas quais a gente avalia a ciência, cientistas estão ajudando ou atrapalhando a ciência a avançar. O que a gente quer? Essa é a nossa. Bom, então, discutir um pouco sobre o título, o cara me tinha me pedido para falar um pouco sobre um projeto que existe na USP, projeto MEC, que é o parte do PIT. Eu não faço parte do projeto MEC, então é muito bom falar sobre o projeto, mas eu recomendo, se vocês quiserem chamar alguém do MEC para falar sobre isso, se vocês tiverem interesse em aprofundar a discussão. O MEPICAS tem avançado muito e o MEPICAS oferece cursos regulares, tem várias pessoas, inclusive, da prefeitura, que fizeram o curso do MEPICAS. Então, eu recomendo fortemente. Mas eu quis fazer algo um pouquinho mais abrangente, falando sobre avanços na avaliação responsável de pesquisa, o conceito de avaliação responsável de pesquisa. E, para ser completamente transparente, a apresentação de hoje tem coautoria. Ela é coautoria com o Dr. L.A., algo que eu desconhecia, que foi recomendado, e é extremamente útil. Eu vou mostrar para vocês qual é o trabalho do Dr. L.A. que eu vou apresentar. Quero começar com o que nós fazemos ciência, qual é o papel dos cientistas. Eu começo pelo lema da Royal Society, a mais antiga associação científica que nós temos, que existe até hoje, e este lema aqui, todos em Webber, quem assistiu o Cosmos, Neil deGrasse Tyson, sabe que ele menciona isso, e ele fala, a tradução disso seria, não aceite a palavra de ninguém. A versão que eu mais gosto é questão da autoridade. Agora eu posso dizer isso de maneira ainda mais tranquila para uma pessoa ex-autoridade. Eu não posso dizer isso mais, mas eu asseguro a vocês que nos 4 anos do meu plantão na reitoria, eu sempre disse a mesma coisa. Questione a autoridade. Isso é a essência
a nossa essência como cientistas. Nós não aceitamos argumentos de autoridade. Um cientista é por vocação anarquista. Não aceitamos argumentos de autoridade. Bom, essa foto que eu tirei, tive que trazer de ir a sede da Open Society, e ela está escrita sobre a porta. Está lá. O que a gente faz ciência? Bom, a gente tem um princípio, três propósitos que se realizam. Desenvolver conhecimento novo. Não tem graça se a gente aprende algo, e a gente não compartilha isso com outras pessoas. Então, disseminar esse conhecimento novamente. E aí, a gente fica feito nas revistas científicas para disseminar isso de maneira técnica, dar à comunidade a possibilidade de criticar e de procurar fruto no nosso trabalho. A gente procura educar novas gerações para que elas continuem esse processo, sendo bons mentores. E é bom falar isso no Instituto de Biologia, porque isso é um pouco o propósito da vida. A gente existe para se autopreservar. Então, como cientistas, se a gente quer se autopreservar, a gente precisa ter a capacidade de colocar outras pessoas, de contaminar outras pessoas com esses tipos de curiosidade. Como vocês sabem, a evolução da academia é uma evolução longa. Isso aqui já é século XVII, mais ou menos, com as primeiras publicações científicas, primeira atividade de extensão universitária, de divulgação para a comunidade. Publique ou suma, desapareça. Publique em periódicos de alto impacto ou desapareça. E que o tempo inteiro em periódicos de alto impacto, talvez você não vai desaparecer. E não é à toa que cientistas são representados de joelhos sob o peso dessa opressão e que, no fundo, desvia completamente a nossa atenção. Vejam, é ótimo ter resultado e justifica uma publicação de revistas de alto impacto, porque quando a gente manda um artigo para a publicação, ao escolher a revista, a gente tem que escolher uma revista que dissemine aquele conhecimento na plateia, na audiência mais apropriada para aquele conhecimento. Esse é o objetivo. E se a gente tem um resultado tão importante que gente de outras áreas, fora da nossa área de especialidade, deve ter conhecimento desse resultado, desse trabalho que foi feito, então a gente tem que procurar essas revistas de altíssimo impacto. Mas o objetivo não é simplesmente uma marca na colônia do revólver dizendo aqui tem tantos artigos na revista XYZ. O objetivo é atingir uma audiência que vai se beneficiar, que vai poder buscar fruto do que a gente faz, que vai pegar aquele conhecimento, aquele tijolo que a gente colocou e colocar vários outros tijolos em cima, construir um arcabouço completo do benefício da humanidade. Qual é a atitude adequada de cientistas? Eu acho que essa atitude ela vale para tudo, ela vale inclusive para a avaliação de ciência e de cientistas. São trechos de uma Paulo 13. Certo? A gente precisa ter fundamento naquilo que a gente diz. Tem que resolver os problemas e não fazer adivinhações e estimular que outras pessoas sigam veras adivinhações. A beleza da ciência é justamente o ciclo universal. É a gente ter elementos que permitam a qualquer pessoa seguir o raciocínio, seguir a lógica e chegar à mesma conclusão ou refutar a conclusão a qual a gente chegou. Bom, já há bastante tempo, se tornou uma preocupação na comunidade científica no geral, na comunidade acadêmica. Então, a gente começa com a sistematização disso, DORA, Preparation on Research Assessment, resultado de encontros
São Francisco, em 2012, também é conhecido como a Declaração de São Francisco. A gente está falando de algo que é 14 anos atrás. Não é desse direito, mas tem um impulso muito grande. Agora se tornou uma organização, vocês veem que hoje, né, tem uma homepage, a declaração foi assinada com mais de 26 mil pessoas e organizações. Quem aqui é signatário individual agora? Bom, então é uma sala ótima. Né? Vocês podem entrar neste site, né, e assinar como indivíduo. A Unicamp, né, assinou como instituição antes da USP. Eu participei em 2020, se não me engano, participei de alguma mesa redonda online e questionei como que a USP não tinha ainda. Tem todas essas organizações, né, que apoiam, né, então tem desde sociedades científicas, revistas, editoras, universidades, e tem um projeto chamado TARA, que precisa acelerar a avaliação responsável, né, levado adiante pela organização agora. Esses slides, aliás, né, esses poucos slides aqui, foram baixados na página agora, para uma apresentação rápida. Então, por que existe? Né? Nós precisamos avaliar a pesquisa, né? Pessoas que querem usar evidências quantitativas devem ter condições de usar evidências quantitativas, sabendo o que essas evidências significam. Muitas das medidas que a gente usa, né, de forma arbitrária são por rumos próprios. Exemplo, a folha de impacto de revista. A gente pondera, às vezes, o currículo de uma pessoa olhando onde publicou, dando o peso da palavra de impacto da revista. Qual é a correlação disso com a produção específica de indivíduos? Ótima resposta. Nenhuma. A ideia é exatamente encontrar maneiras mais apropriadas de avaliar. Working for problem. Tem várias coisas, vários produtos da nossa atividade, que muitas vezes são avaliações. Desde conjuntos de dados, protocolos, softwares, pré-publicações, atividades de implementação de boas regras de governança, treinamento, etc. A gente precisa focar no mérito do trabalho individual das pessoas e não simplesmente dizer, bom, eu não tenho tempo para fazer uma avaliação aprofundada, então eu vou simplesmente delegar isso, né, ao Google ou aos fóruns ou qualquer base que vocês tenham que vai quantificar a resposta, alguma resposta da comunidade ao trabalho daquela pessoa. A gente precisa diminuir, tá, a nossa confiança, a delegação, né, de incompetência que a gente dá para, journals que são altamente seletivos e nos coloca reféns desses journals, o que faz com que eles acreditem que eles sejam, né, que eles têm o direito de nos cobrar altíssimas taxas para aplicar o nosso trabalho realizado por nós mesmos, né, e eles funcionam apenas como aterrissadores, criando fortunas às nossas custas. Além disso, nós temos programas de reprodutibilidade na ciência, nós temos um conceito que não tem nada a ver com aquilo que, né, as editoras comerciais chamam de acesso aberto, que é o conceito de ciência aberta. A ideia de que a maior parte da ciência é financiada pela sociedade, usando recursos públicos, e que a sociedade tem direito de usufruir dos frutos daquilo que ela financia. A visão agora, né, então, procurar avançar abordagens práticas e robustas que permitam avaliar a pesquisa em todas as disciplinas,
avaliações que nós fazemos também varia enormemente de disciplina para disciplina. Como é que a gente pode ter algo que se aplique, né, de maneira mais universal? Como é que a gente pode estimular a ação das instituições de pesquisa e universidades, das agências de fomento, das editoras, de quem coleta métricas? Métricas não são algo que a gente quer eliminar completamente. Métricas são instrumentos de medida. Agora, se eu pegar e disser para vocês, né, meçam um intervalo de tempo, e eu der para vocês uma balança, tem uma certa dificuldade de medir o intervalo de tempo com uma balança. Não é impossível. Bom, não é impossível, aí é difícil que eu estou falando, mas eu valorizo. Bom, não é o melhor instrumento para fazer aqui. Agora, se eu disser para vocês, olha, a unidade, não, estou aqui, de tempo, né, e eu dou respostas em quilogramas, qual o significado? Métricas são importantes. Bom, alguns poucos anos depois, quase exatamente 11 anos, dia 23 de abril de 2015, foi publicado uma revista Nature chamado Manifesto de Leiden sobre métricas. Daí vem a colaboração do novo QLM, é um guia para avaliação científica justa. Então, eu peguei esse artigo da porque dei como alimento para o novo QLM e tive que tirar slides para mim. E vejam, em português. E vejam, eu fiz algo recente. Fala da tirania das métricas, substituição do parecer de especialistas por números simplistas, da carga na sua impacto. Essas métricas geram falsas precisões e vieses, né? E quando a gente coloca um indicador, e esse indicador se torna um objetivo, obviamente falseia completamente qualquer processo de avaliação. A gente precisa de dados mais especialistas e não simplesmente como as métricas são relevantes, elas são indicadores. Mas nós precisamos de pessoas capazes de ver esses indicadores. E tem 10 recomendações. Apoio qualitativo, a avaliação quantitativa apoia o parecer especialista. Contexto de missão, excelência local, olhando a relevância, eventualmente, do local do trabalho de pesquisa, que pode ser muito mais importante do que algo que não tem uma relevância local. Transparência, direito de verificação, né? As pessoas avaliadas devem poder verificar e contestar a precisão dos dados que foram levantados. As variações por área, né? Considerar o portfólio completo, evitar precisão ilusória, né? Casas decimais de indicadores incertos, eu ouvi dizer que em alguns lugares, né? Existem pessoas que defendem a adoção de baremas na avaliação de pesquisadores, de candidatos à carreira docente, etc. Bom, efeitos sistêmicos, né? Incentivos perversos, evitando que a métrica se torne o objetivo final, revisão contínua, ou seja, a gente precisa fazer. Examinando aquilo que a gente faz, a medida que evolui. Em 2020, foi publicado na revista PLOS Biology este artigo, esse essay, Princípios de Hong Kong, para avaliar pesquisadores. Agora, quando a gente olha agora, envolve a avaliação de maneira bastante geral, envolve a avaliação de funções, envolve a avaliação de departamentos, envolve a avaliação de grupos de pesquisa, de áreas, e envolve também a avaliação individual. Os princípios de Hong Kong se destinam a avaliação individual de pesquisadores. Isso aqui é
o resumo, né, é resultado da 6ª Conferência Mundial de Integridade na Pesquisa, né, que ocorreu em Hong Kong, por isso se chamam os princípios de Hong Kong. Tá? E, de novo, o paradoxo, quais são as métricas atuais que a gente precisa do ponto de vista de integridade da pesquisa. Então, volume bruto, número de publicações, como se fossem marcas na coluna do revólver, né? ênfase em impacto de curto prazo e os incentivos perversos. Foco precisa ser confiabilidade, rigor metodológico, transparência, uma cultura de ciência aberta reprodutível, práticas responsáveis em todas as fases metodológicas, um sistema de progressão de carreira e não busca mais recompensa explicitamente de valores que tenham comportamentos que não pareçam. Não é possível. Então, o que são esses 5 princípios de controle? Práticas responsáveis, né? Rigorosas em todo o ciclo de vida do estudo. É um ato transparente, toda a informação, incluindo resultados negativos ou nulos, muitas vezes são omitidos, né, em artigos científicos. A ideia de ciência aberta que seja recompensada por compartilhamento público de métodos materiais, códigos, dados primários. A ideia que nós aqui sobre repositórios de dados e incentivos da FAPESP, a manutenção de repositórios de dados, inclusive eu já ouvi reuniões, elogios explícitos ao chamado repositório de dados. Bom, quando na minha trajetória eu fui olhar um pouco mais em detalhe o repositório de dados da USP, este repositório é um repositório de metadados. O espaço disponível para cada pesquisador, grupo de pesquisa, para armazenar os seus dados é largamente isso, para armazenar os dados de grupos. Se a gente quer transparência, este é o princípio, para armazenar os dados de grupos. E aqui, as etapas de análise que permitam auditoria. Não simplesmente metadados para dizer fontes, somente. Deixa outras pessoas localizarem mais facilmente aquilo que transparência, para mostrar que se a gente destacou algum dado, por exemplo, nós destacamos porque havia uma falha metodológica naquele dado, e não porque fora daquilo que ele com o erro experimental, a gente sabe por quê, mas tem um parte do mestre dos pontos, então, aí você está com diferença. O que, evidentemente, e não é o que vídeo não existe. Diversidade de pesquisa, então, saber um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico, tem uma multitude de dimensões. E cientistas que são muito dimensionais, só fazem uma coisa, dão uma contribuição típica para o todo dos cientistas, conectam aquilo que fazem nas outras dimensões que fazem também. Por exemplo, nós estamos para desvincular completamente a geração de conhecimento novo, a qual a gente se dedica todos os dias à atividade de despertar as mentes jovens, né, para as maravilhas do trabalho científico, aquela ideia de que a gente, nós somos exploradores, nós somos desbravadores, meu pai costumava dizer, o nosso papel é conseguir colocar a mão lá onde o ser humano nunca foi os pés. Esse é o nosso trabalho. A gente pode desvincular isso da atividade de formação, das aulas de graduação, pós-graduação, coordenação de estudantes, a comunicação com a sociedade de forma mais ampla, para que entenda a importância do trabalho que a gente faz nas sociedades de conhecimento que a gente vive hoje. O nosso papel é muito mais abrangente do que simplesmente
feitas esse ano. Veja só. Bom, além disso, nós temos atividades que são de extensão, que as pessoas deixam de levar em consideração, como atividades de extensão, importantíssimas como a revisão de fatos. A gente publica na literatura, nós temos a obrigação de servir a comunidade avaliando os trabalhos. Porque é assim que funciona o entendimento científico. Há muito tempo. E essa parte do entendimento científico é o que permite ter confiança naquilo que está publicado e adiante. Embora essa confiança seja uma confiança crítica. Não é qualquer algo na literatura, né, que significa que está totalmente correto e é questionamento. Todos iguais, tenhamos autoridade. Sempre. Em 2022, finalmente surgiu o COAR, Coalition on Reforming Research Assessment. É uma organização baseada principalmente na Europa, que leva adiante novos compromissos. Então, tem, obviamente, muita redundância, como a gente viu agora no manifesto de maio, mas paradigma antigo, uso de métricas, de forma exclusiva de métricas baseadas no autor, utilização de rankings de instituições comerciais para a avaliação individual de pesquisadores. E a ideia é que a gente precisa ter um julgamento qualitativo popular. A avaliação tem que ser criada com uma revisão com pares, rigorosa, transparente, apoiada, mas não dominada por uso legislativo. Reconhecimento de diversidade, valoração de ampla gama de resultados, foco do ensino, liderança, comunicação científica, colaboração com a sociedade, promoção da ciência aberta e recompensa por parte de todos, a robustez e transparência. Ora, e a gente lê muitas vezes, especialmente nos anos 2018 a 2022, em que a ciência passou aqui no nosso país, rigoroso, confie na ciência, confie na ciência. A gente abre mídias sociais, a gente lê alguém dizendo assim, como assim confie na ciência? Ciência é uma atividade de desconfiança. Não confie na ciência, confie no processo, confie na transparência, na capacidade de auditar aquilo que está feito e criticar responsavelmente os resultados da ciência. Não está defendendo, um sistema de crença, de fé cega, nas grandes autoridades que recebem salários das nossas universidades públicas. Não. Está confiando no processo. Ciência é processo. Então, jornadas de reforma, de ação local, com a visão global. Então, alocação de recursos nas instituições, tendo a importância disso, dialoguem recursos. Novos critérios, então, fazer isso em cooperação, abandonar um modelo único, trabalhar com pesquisadores, desenhar ferramentas de avaliação que sejam adaptadas a cada disciplina e diferentes estágios da carreira, ou também impacto real e potencial futuro. Colaboração em coalizão, avançar de maneira global, trabalho em rede, porque tem características da avaliação científica, da atividade científica, são universais. Os problemas que a gente enfrenta aqui são problemas que são enfrentados em outros lugares, com características um pouco diferentes, mas muitos desses problemas são aqui. Porém, então aqui, eu falo para vocês, tem um capoeira físico. Nós, físicos, adoramos, nós somos capazes de abstrair, de generalizar um conceito e descobrir algo. A solução desse problema, puxa, é muito parecida com a solução de outro problema. Por que não tem um arcabouço mais geral que dê conta de uma classe inteira de problemas, e não apenas de um problema específico? Tem uma
fazer isso. A ideia de ter uma coalizão global, ela é muito forte nesse sentido. Bom, para dar um contexto para vocês, nenhuma instituição acadêmica, universitária brasileira assina a COAR. É um desafio. Já que a Unicamp quiser ver, eu adoraria que a USP fosse a primeira. Agora, a COAR é um pouquinho mais pesada do que as outras. Porque assinar a COAR significa assumir compromissos públicos que precisam ser realizados por uma certa escala. Então, por exemplo, para assinar a COAR, a instituição precisa se comprometer em alterar certas práticas de avaliação e promoção dos seus quadros. Isso as nossas instituições ainda têm dificuldade de fazer. Uma coisa é dizer assim, nós assinamos, ótimo. Quantas pessoas na universidade sabem o que é a COAR? Ouviram falar do COAR? As pessoas sabem que a Unicamp é signatária. Eu posso dizer que na USP eu tenho colegas do Instituto de Física, que eu respeito inteiramente, que praticam os princípios agora, e que quando eu fui mencionar no passado, nunca tinha ouvido falar. De lá, saber que a USP é signatária. Bom, mais recentemente, a USP e as nossas universidades têm começado a tomar atitudes para disseminar esses conceitos, para tornar a comunidade mais consciente da existência desses conceitos. Eu vou dar alguns exemplos. Em 2021, apenas em outubro de 2021, a USP mostrou agora, no 6 de outubro, posso dizer que eu assinei agora muito longe da USP. Mas mesmo assim, no meio da pandemia, a capacidade de comunicação, obviamente, era restrita, e de novo, a gente está convidado durante a corredoria de inovação da USP, teve um comitê de bons dados. Logo que eu assumi a reitoria, trabalhava nesse comitê a reformular o nosso guia de boas práticas, algo que foi estimulado pela FAPESP, que as instituições tivessem seus comitês, seus guias de boas práticas. A USP foi dado, acho que em 2017, 2018, algo assim. Em 2022, a gente estava de volta com a necessidade de fazer uma revisão. Foi feita, em 2023, a segunda edição. E entre 2023 e 2025, a gente recebeu a necessidade de novas atualizações, entre outras razões, por conta da prevalência de inteligência artificial, na necessidade de lidar com os impactos da inteligência artificial sobre a integridade das boas práticas científicas. Não apenas a inteligência artificial exemplifica algo e nós não levamos muito em consideração, que é o fato de que trabalhos de pesquisa podem ser trabalhos envolvendo diretamente sujeitos humanos, mas a gente tem trabalhos de pesquisa que geram forte impacto e, obviamente, aspectos éticos a respeito disso estão sendo levados em consideração. Há alguns anos, a Universidade de Stanford já tomou atitudes de vários aspectos, e nós achamos que isso é importante também no nosso guia de boas práticas, então nós fizemos uma revisão ao longo do semestre de 2025, e ela foi publicada no apagado das cursos do meu programa para Rio de Janeiro desse ano, a terceira edição de boas práticas científicas. Aqui está o sumário, então, com novidades no uso de inteligência artificial e, dentro da ética na pesquisa de sociedade, questão de pesquisas que afetam o comportamento de sociedades humanas. Então, atenção que desde a segunda edição, nós temos um capítulo sobre avaliação responsável. Então, atenção ainda, que nós somos guiados por um conceito
pesquisa e inovação na educação, implica uma compreensão suficiente dos conceitos científicos de desenvolvimento por todas as partes envolvidas, ter um debate adequado para a sociedade para a formação. De outra maneira, nós vivemos numa sociedade democrática, nós não queremos nos otorgar as decisões que impactam a vida das pessoas, das políticas públicas, formuladas apenas por tecnocratas. Nós temos a obrigação de levar à sociedade o avanço do conhecimento, dar condições que as decisões democráticas sejam tomadas com suficientemente. Isso é uma responsabilidade das nossas instituições universitárias, onde o conhecimento é desenvolvido. Bom, e no capítulo sobre a avaliação responsável, a gente menciona explicitamente agora, né, e no manifesto de Leiden, a gente não menciona explicitamente os princípios de Lacan, Coara, mas isso está na bibliografia. Então, atenção que a gente publicou editais nos 4 anos de auditoria, e em todos os editais nós fazemos questão de falar na seleção e avaliação seguirá os princípios comportamentais. Agora, isso é um exemplo, isso aqui é outro exemplo, né? É uma cláusula dos nossos editais. E também em janeiro desse ano, nós publicamos a primeira edição do Guia para a Ciência Aberta da Universidade. Essas publicações estão todas disponíveis para qualquer pessoa, então, interesse. O guia de postagem está bem fácil de achar. Essa aqui, quando você entra na página da Correitoria, não está tão fácil de achar, tem que usar o Google para achar, tá? Mas eu vou pedir para as pessoas da Correitoria que coloquem um link mais claro para que as pessoas possam localizar facilmente esse guia. Muito bem, eu falei. É uma iniciativa que existe há alguns anos, coordenada pelo professor Jaime Covid, e regulando muito fortemente. Né? E vocês entrem na página, vocês buscam informações, tem várias publicações e tem cursos que eles oferecem. Em conjunto com o médico de agora, no ano passado, agora lançou o Guia Prático da Avaliação Responsável. Como implementar as recomendações. Muito frequente. Os princípios são ótimos, mas hoje tem mais de 5.500 docentes. Como é que a gente aplica numa universidade desse tamanho esses princípios? E faz com que as pessoas entendam que a subjetividade inerente ao processo de avaliação, ela não é um estudo para promover discriminações, para promover desigualdades, etc. Não é um estudo para manter contrarios. O que a gente faz? Nós fizemos um evento, juntamente com o Dora e com o projeto Métricas, no ano passado, em setembro, fizemos um workshop. Desse workshop saiu um white paper, cujo título é exatamente esse, Navegando pela Transição. Se tiver interesse, eu posso disponibilizar. E aí vem, então, a paradoxo do século XXI, quando a métrica subverte a ciência. Né? A gente lida com uma forma de falsa eficiência, com uma crise de reprodutibilidade e com uma penalização de inovação. E claro, quando a gente faz ciência experimental, é muito mais fácil ter altos números do que quando a gente fala realmente. Você deve ter visto artigos que saíram com Nature, Science, vários fóruns, mencionando estudos que mostram quantitativamente como a ciência disruptiva perdeu o espaço da ciência experimental. Ora, o incentivo para fazer algo envolva muito risco é cada vez menor. E ciência disruptiva pensa em risco. Se a gente não assumir risco, não vai fazer ciência disruptiva, vai fazer algo que é na melhor das hipóteses experimental. Bom, como é que a gente
passa, né, da codificação isolada, vontade de publicações, a uma cesta de dentro. Pode ver que o outro, que é LLM, é bem criativo nas figuras. Eu devo dizer que tinha uma outra figura que eu tinha achado melhor, mas aí eu vi um problema, porque governança de internacionalização estava repetindo. Então, ele gera, aliás, alucina, ele gera slides muito bonitos, mas quando você olha o conteúdo, eventualmente dá uma derrapada. Então, eu tive que escolher essa. Está bom, visualmente bonita, mas não é exatamente o que eu queria. O texto está muito pequeno. Bom, a gente precisa entender como a gente lida com métricas de impacto. Não é simplesmente Instagram, rapport de impacto de revista. Como é que a gente mede, de fato, o impacto na sociedade do conhecimento? Esse é um dos grandes desafios para avaliar a atividade de informação. Eu passei, nos últimos 4 anos, eu digo, quando eu assumi a reitoria, eu dizia para as pessoas, eu sou físico, eu sou cientista, eu estou com a reitoria. Ao longo do tempo, ao longo do primeiro ano, eu tive que adaptar isso. Eu sou físico, eu sou cientista, eu me tornei aprendiz de fundamentos de informação, eu estou com a reitoria. Quando a gente olha a definição de inovação, a USP, muito próxima da definição de inovação, nós fica muito importante. Inovação é um processo que leva ideias da concepção ao impacto de uma sociedade. Isso é inovação. E como a gente mede esse impacto? Muito difícil. Tem muita gente trabalhando em obtenção de indicadores de impacto, né? Nunca serão totalmente objetivos, nunca serão, nunca vai ter uma lista muito restrita disso, para saber retornos à sociedade. Também existe, às vezes, o trabalho, na hora que eles fazem alguns anos depois, ele pode transformar completamente. Bom, tem inúmeros exemplos, mas eu poderia falar. Todos vocês conhecem o conceito de funcionamento quântico. Todos vocês acham que o fenômeno de funcionamento quântico faz parte do dia a dia de vocês. Então, eu sou uma pessoa que sabe. Qualquer um de vocês pegar um celular como esse, encostar na tela do celular e realizar operações movendo o dedo na tela do celular, vocês estão aproveitando o fenômeno. Okay? As telas que são sensíveis ao toque, elas quem desenvolveu isso estava batendo no presente. Em mim, uma ideia de só elas, telefones, tudo, praticamente, para falar. Todas as outras coisas que estão fazendo. Bom, a ideia de que a ciência deve ser aberta, a ideia de que a gente precisa dar atenção à governança da ciência, cooperação global e, no nosso caso, uma atenção especial, né, a redes do sul global, desenvolvimento sustentável, vai nos ter uma ideia da vida. A vida é preservar a vida. Se nós não formos intimamente atentos à sustentabilidade do tempo, bom, a gente fez uma avaliação, uma análise das iniciativas em São Paulo, nas universidades públicas de São Paulo, USP, Campo Mestre do Nordeste. Tem várias coisas colocadas aqui, eles de infraestrutura de dados, políticas de contratação de qualidade, descentralização
da avaliação, eu queria chamar a atenção para hoje. A gente enfrenta ações associadas ao legalismo e embates com o judiciário. Recentemente, as universidades assumiram uma postura de coragem de definir que processos seletivos e eliminatórios podem ser feitos usando análise de planos de trabalho, ao invés de provas escritas ditas objetivas. Para hoje, a gente tem que pensar, quando a gente tem um concurso docente, a gente está procurando avaliar o potencial, portanto, algo completamente subjetivo, que não é a realização, é a capacidade de realização futura de pessoas que vão atuar nas nossas instituições por décadas, 30, 40 anos. O que é uma prova escrita de conhecimentos específicos, né, nos dá de informação concreta para essa tarefa? Ora, a gente, obviamente, precisa usar aquilo que a pessoa fez, né, para prever a capacidade que ela tem de atuar no futuro, mas as perguntas que a gente tem que fazer envolvem a capacidade criativa daquela pessoa, a inventividade, a ousadia, a capacidade de gerar conhecimento, a capacidade de comunicação, né, e de formar novas gerações de professores, de profissionais, etc. Para acontecer, aquela pessoa tem que ser uma liderança local, regional, nacional, internacional. Em última análise, docentes das nossas universidades, nós tivemos todas as pessoas que possam envolver. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente desenha processos, aulas e novos docentes. Embates com o judiciário vão ser naturais, corajosas, uma postura que envolve ter a dorsal e saber que a gente não deve se importar quando nós estamos com a razão. O que o judiciário entende sobre as carreiras docentes nas universidades? Um dos objetivos, né, hoje, uma das coisas importantes a fazer é preparar as novas gerações. Refletindo para me falar para vocês hoje aqui, né, me ocorreu que, de fato, nós precisamos, né, levar este discurso, essa discussão, às faculdades de direito. E das faculdades de direito vão surgir as pessoas que vão se sentar, né, nos bancos dos tribunais e fazer julgamentos a respeito daquela patente. Se a gente não levar a essas faculdades a noção de que a avaliação é inerentemente uma atividade subjetiva, bom, que é uma arquitetura da mudança institucional, precisa de padrões, processos, responsabilidade, mudança cultural, melhoria iterativa e contínua. Para enfrentar certamente desistências, aquelas que são aparentes, né, passivas da superfície, limitações das bases que têm informações, exigências de órgãos de controle, judicialização do processo. Parte da superfície tem na própria comunidade, que são funções de desafio cultural e medo, insegurança diante da subjetividade, medo de perda de prestígio individual, as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, elas chegaram a esse topo baseado nessas métricas que a gente está questionando. Como é que essas pessoas vão abrir mão de serem avaliadas para aquilo que as colocou no topo da cadeia alimentar? Para isso. Pressão de baixo para cima. Os estudantes temem a preferência dos orientadores de comunicações,
a sério a atividade educativa que é a nossa. Intervenções, momentos estratégicos, recrutamento e contratação, auxílios, treinos internos, promoção profissional. Eu fiquei muito feliz que a USP teve um novo ciclo de projetos acadêmicos docentes, junto com bobagens, a gente não pode eliminar essas bobagens, a menção explícita agora nos projetos acadêmicos docentes. Ou seja, o docente deve orientar as suas atividades, não pensando em métricas rígidas de avaliação, às quais nós estamos acostumados, mas pensar que eles serão avaliados de acordo com princípios aos quais a USP abraçou a adoção de rolagens, como, por exemplo, a gente criou uma ótima parceria nova de discussão de conhecimento, e aí tem gente que acha que, então, todos os projetos acadêmicos docentes precisam ter ensino de graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa, extensão, gestão e inclusão de conhecimento. Eu, no projeto acadêmico docente, embora eu seja um defensor incondicional da nova reitoria, inclusão e pertencimento não fazem parte do projeto acadêmico. O projeto acadêmico envolve geração de conhecimento, envolve formação de pessoal, envolve disseminação junto à sociedade. Inclusão e pertencimento são causas que eu defendo, são cruciais para a instituição, mas dizem respeito à governança, não é projeto acadêmico. Assim como gestão, tem o menor cabimento no meu projeto acadêmico. Gestão é algo que a gente faz para servir as nossas instituições. É uma coisa necessária. A gente o serviço civil, auxílio para a organização, auxílio para a mídia, mas não é isso que a sociedade me paga, não é esse o propósito da universidade. Bom, eu quero falar muito sobre inovação para vocês, quero só dizer que existe um conceito hoje que reflete a evolução histórica das universidades, começando com a função de educação, desde a escola de Aristóteles, passando pela necessidade de gerar conhecimento para realimentar essa educação, passando pela necessidade de compartilhar esse conhecimento com a sociedade, chegando na sociedade de conhecimento hoje, em que nós precisamos orquestrar ecossistemas regionais de inovação, como naquilo que a gente chama de universidade de participação. Existe um grupo que se chama Fourth Generation University, do qual uma pessoa não bilíngue faz parte da governança. Para a minha imensa dor de poder, que acho que não está nisso, não deve estar. Quero fazer alguns comentários sobre o governo. Se vocês não conhecem, isso aqui eu recomendo fortemente, é um discurso que eu faço fez na classe, como em 1974, normalmente, que foi conhecido como Agrofal Science. Ele traz um paralelo, hoje é Taiwan foi um dos maiores físicos do século XX. Traz um paralelo entre ritos praticados com nativos de Bielorrússia do Sul, onde a guerra viu vários aviões pousados fazendo cargas continentais. Após a guerra, eles queriam que ele continuasse. Então, dedicavam-se a praticar todos os rituais do povo gigante. Iluminavam a pista de decolagem, não tinha uma pessoa com pedaços de madeira nas orelhas, como se fossem fora de jogo. Mas os aviões não pousavam. Estão fazendo tudo certo, mas os aviões não pousavam. A ciência é mais do que prática espiritual. A ciência envolve uma forma considerável integridade e atividades fundamentais. Ao apresentar resultados, a cientista deveria divulgar toda a informação, tanto aquela que compara com as teses, quanto qualquer dado que possa levantar tudo. Segundo Feynman, o primeiro princípio é a questão da encarnação forte. Você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Uma vez que você não engana a si próprio, por exemplo, rejeitando dados seletivamente com base em é fácil não enganar os outros cientistas. Depois dessa etapa, segundo ele, você honesta de uma maneira convencional. Eu tenho algumas críticas psicoanalistas. Agora,
Nobel, antes de desenvolver uma neurociência de análise de situações, a gente deveria se lembrar que o que interessa é o conteúdo científico. E nada vai substituir ler ou conhecer o que está escrito. Também devemos reconhecer que se passamos muitas vezes nos diz mais sobre a sociologia da ciência. Em 2022 saiu um artigo com esse título: Hacking para fatores de impacto e altas taxas de ação do algoritmo, totalmente verificado, mas a gente precisa trabalhar nessa direção. Eu gosto muito de citar Mark Twain. Essa é uma frase dele: I never let my schooling interfere with my education. Eu adapto essa frase: I never let my embassy interfere with my research. Universidades têm um papel fundamental insubstituível de geração de conhecimento do mundo. Eu quero citar para vocês uma referência, começando com uma carta à Nature, dia 25 de fevereiro de 1992. O George Newton Fitzgerald, um dos populadores da chamada notação de Morris Fitzgerald da relatividade, The Value of Useless Studies. E ele diz: se universidades não estudarem assuntos inúteis, aí, estudar esse assunto. Em 1939, Abraham Flexner escreveu no Harvard Magazine, a utilidade do conhecimento, o diálogo que ele tem falando com o jornalista, da Kodak, ficando que Maxwell foi muito mais importante para as comunicações científicas. Maxwell desenvolveu o conhecimento da identidade magnética. Em 1945, Cara Barbosch liderou um grupo para tratar da sistematização da ciência, e ele escreve: a ciência não pode viver fechada, e que seria tolice querer desprezar toda a parte de ciências humanas, etc., em benefício apenas de ciência e tecnologia. O que a gente faz ciência? Faz de novo. Caso física. Isso não é como sexo. Tá certo, pode trazer alguns resultados práticos, mas não é isso que a gente faz. Quero chamar a atenção para uma estudante que nós tivemos em 2022, a Stuart Harrison, da Universidade de Columbia, e colocou perfeitamente como aumento de conhecimento melhora a nossa ignorância. Incerteza. Com medo dos experimentos controlados, a gente precisa deixar algum espaço para o acaso. Por exemplo, serendipidade. Até tem, inclusive, um artigo muito interessante sobre isso, falando de diferentes tipos de serendipidade. E eu gosto mais do que é chamado control sloppiness, ou seja, ser descuidado de maneira controlada. Porque você dá espaço para o acaso, mas você mantém um registro que você sabe o que você fez. Tem que repassar isso. Eu tinha pensado que me levou ao resultado que interessava. Essa é uma questão absolutamente crucial, indispensável. Nós estamos prontos para não estamos prontos para fazer ciência. Adoro uma frase de um físico de Caltech, uma campanha, I am a scientist because, Twitter, na época chamava Twitter, e a resposta dele eu achei excelente. Como se eu promove um jornal. De novo, Mark Twain. In the first place, God made idiots. This was for practice. He made small ones. A gente pode olhar para isso. In the first place, God made idiots. This was for practice. He made evaluation. Falo, como o Bruno já disse, como alguém que foi do Evaluation Panel da FAPESP, da área de física, durante 20 anos. Eu vou falar desse progresso com religião. Honestidade. Nós sentimos um nome. Rigor, criatividade.
nós não somos negativos. Perseverança, muito raro, que as ideias nós damos frutos imediatos, de novo, a importância do fracasso. Se nós não estivermos preparados para fracassar, e a gente não tem uma taxa de fracasso razoável assim, nós não conseguimos usar profundidade. Nós somos docentes de universidade, então é importante a gente conhecer profundamente aquilo. Capacidade de comunicação, não basta explicar bem o trabalho, a gente precisa usar imagens, metáforas e comunicar às outras pessoas aquilo que nós estamos de entender. Bom, aqui de novo, né, o novo FLM ajudou formação de lideranças, ferramentas práticas, treinamento de base, e aí eu insisto, a gente precisa educar o pessoal do direito. Já pela bússola, no relógio, a necessidade de coragem institucional, assumir compromissos. Eu quero um desafio às instituições, às universidades brasileiras, quem vai ser a primeira universidade a assinar a coragem, onde é necessário continuar de tempo bem determinado. Proteger pioneiros, evoluir com eles. Isso aqui não é um risco competitivo, isso aqui é a maneira do Brasil ser relevante em ciência ainda no século XXI. Quero concluir dizendo que a avaliação científica é responsável por reflexão. Ciência é processo, é método. A gente tem que confiar muito menos nos resultados dos trabalhos, sempre tem que ficar aberto a gente fazer tudo e mais nos processos. Em particular, uma vez focado na apresentação, então, por exemplo, investigadores, através de publicações, citações, etc., como se fosse uma folha corrida de um criminoso. Bom, por exemplo, um pouco de visão. Vale a pena lembrar. Obrigado. Obrigado na fala inspiradora, justamente no momento em que, dentro da universidade, principalmente dentro do Instituto de Biologia, a gente tem discutido muito essas questões de avaliação, de proteção na carreira, e tudo que tem estado envolvido com isso. Antes de passar as perguntas, queria mencionar que o projeto MEC, que o Paulo mencionou, é um projeto que é apoiado pela FAPESP, que é liderado pelo professor Jacques Mantovich, e envolve as 6 universidades públicas do Estado de São Paulo. Então, a gente faz parte desse projeto. Para vocês conhecerem a existência dele. Por favor, visitem a página, eu acho que faz muita coisa interessante. Mas agora é hora, então, para perguntas. Professor Paulo, Marcelo, do nosso gabinete, gostei muito da sua apresentação, mas às vezes parece que o diabo mora nos detalhes. Né? Como é que a gente consegue fazer essa avaliação na sua experiência, de forma a evitar o viés dos avaliadores? Porque essas outras métricas de impacto, de relevância para a pesquisa, quando a gente se escolhe o fator de impacto desses números, é muito mais fácil você usar aquilo lá como ele, sem dúvida nenhuma, eu sei que ele só dela, certamente. Mas como que a gente consegue fazer uma avaliação? Você já participou de uma avaliação que conseguisse fazer isso e ficou claramente que não existia um viés de quem está avaliando? A resposta é que a gente não consegue. Então, nas avaliações que eu participei, eu levei o meu viés pela avaliação responsável, pelo desprezo a indicadores absolutos como
medida comparativa, pela busca de compreender de uma maneira mais profunda aquilo que está passando. Então, não tem jeito. Né? A gente só consegue uma avaliação boa com boas pessoas avaliando. E os vieses que essas pessoas trazem são justamente os vieses da experiência profissional, daquilo que elas aprenderam ao longo da vida, né, e que permite compreender a gente achar que vai conseguir um sistema de avaliação justo, né, que seja de fato avaliação simplesmente baseado em métricas objetivas, é como a gente dizer, eu quero uma Terra com antigravidade. Eu quero, mas não vai acontecer. Posso entrar nessa conversa também com uma outra pessoa? Chama-se no banco. Então, eu entendo que já passou da hora da gente, como cientista, acreditar que a ciência é exemplo de valores. Entende? Numa avaliação, como o senhor falou, né, que está lá. Se você é transparente, né, e declara quais são os seus valores, quais são, né, da onde você parte, a sua posicionalidade a respeito do que você está falando, né, é uma maneira, ao meu ver, né, como o senhor falou, mais justa do que um número, né, que acha-se que é exemplo de valores. Né? Então, eu queria fazer essa ponderação, porque realmente é impossível. Então, a gente tem que estar ciente disso. Né? Se a gente coloca a nossa posicionalidade a respeito do que está sendo avaliado, que os nossos valores, isso minimiza esse efeito da subjetividade. Deixa eu completar só uma coisa. Primeiro, agradeço porque não foi à toa que eu quis colocar, né, o que eu aprecio quando eu sou um idiota. Eu vou insistir mais uma coisa. A gente não vê isso frequentemente em projetos, em relatórios, etc. Mas um projeto que não tenha um grau apreciável de fracasso, não é um bom projeto. Então, essa é uma característica que deveria ser mandatória na avaliação, tanto de uma carreira científica, quanto de um projeto de pesquisa. Não apenas a probabilidade de fracassar, mas eu não quero saber apenas o seu histórico de sucesso, eu quero saber quantos fracassos foram necessários, né, para esse sucesso. Se eu dizer, o que eu toco funciona, não sei, pode até ser que sejam coisas impressionantes, a gente realmente absurdamente imputado, etc. Mas se tudo que a pessoa toca é sucesso, quer dizer que ela poderia usar mais, né? Ela poderia ser mais ambiciosa. Então, se não tiver fracasso, não é um bom projeto. Meu nome é Gabriel Barbosa, professor aqui do Instituto de Psicologia. Acho que talvez um comentário, uma pergunta que veio no sentido do que você falou, né? Tudo que você toca dá certo, significa um projeto que relativamente vai acontecer rapidamente, assim, né? Isso é muito bem visto pelas grandes agências de comércio, porque é comum nos editais existir um tempo, né? Você pode aplicar até tantos anos após o doutorado, você pode aplicar com tanto tempo de experiência após o doutorado, você pode ir por aí vai. E aí, talvez a minha pergunta é o que esses editais realmente estão selecionando no processo científico. Acho que é uma reflexão que eu tenho, obviamente tenho, porque estou no momento de conseguir fazer essas aplicações e eu tenho uma reflexão que passa. E exatamente isso que o projeto está certo, por exemplo. Essa é só uma pergunta. A outra coisa que eu ia falar assim, é que cientificamente existe aqui por aí, né? Eu gosto muito, eu até procurei uma das pessoas aqui, uma frente, enfim, um grupo que chama Night Science,
das pessoas que estão envolvidas, e vai Martin Lecter, eles são fenomenais no projeto que eles fazem, e basicamente eles vão atrás do que está por trás dos grandes processos criativos do mundo da ciência, né? E tentando simplificar mais. E um dos artigos que eles mostram é qual é o tamanho dos grupos para realmente produzir ciência disruptiva. E existe uma correlação inversa, né? Quanto maior o grupo é, ele produz, ganha mais citação, mas não necessariamente conhecimento. Acho que tem alguns exemplos que fogem da regra, né? Sei lá, ondas gravitacionais milhares de tipos, acho que a física, a ciência produz um pouco da regra, mas como que isso se encaixa com o que você apresentou? O que é disruptivo e quando é disruptivo é importante. O exemplo das ondas gravitacionais foi a comprovação de uma previsão que era 100 anos antes. Então, chamar de disruptivo significa a existência de ondas gravitacionais. É um desafio imenso da capacidade de detectá-las. Porque eu, pessoalmente, acho a detecção de ondas gravitacionais mais interessante do que a descoberta ou a evidência do Boston Dynamics. Tem uma previsão de muito tempo, né, e comprovada com grande acelerador. Porque as ondas gravitacionais abrem uma nova janela de observação do universo. O universo primordial, ele tem um processo de expansão e desaquecimento. Só quando ele atinge desvia até uma certa temperatura, a luz é capaz de escapar. Ora, as ondas eletromagnéticas são um instrumento que a gente tem para observar o universo. Mas ondas gravitacionais do universo primordial, elas podem nos atingir. Elas não são aprisionadas do mesmo jeito pela atração. Isso abre uma nova janela, capacidade de detectar essas ondas, abre uma nova janela para aprender mais sobre o universo. Nesse sentido, é disruptivo. Precisa de uma equipe muito grande para ter essa capacidade de medir as ondas gravitacionais. De resto, é isso mesmo. A maior parte da ciência disruptiva ocorre em grupos menores. Né? Entre outras coisas, o grupo menor tem mais agilidade para mudar de curso. Para experimentar seletividade. Um projeto muito grande tem que ser controlado e conduzido, né? Um monte de etapas todas. Tem um autor que eu recomendo fortemente, Freeman Dyson, e classificava as revoluções científicas em dois tipos. As revoluções baseadas em novos conceitos, as revoluções baseadas em novas tecnologias. E o interessante é exatamente que a separação entre a pesquisa e a inovação nos dias de hoje, ela é cada vez mais difícil. Porque nova pesquisa leva a inovação. Nova inovação leva a nova pesquisa, porque os nossos instrumentos vão ficando melhores e os instrumentos melhores nos abrem possibilidade de investigar a natureza. Então, o que a gente precisa é conseguir enxergar que direções são inexploradas e que vale a pena explorar. A gente pode imaginar uma satisfação, né, conceitual de curiosidade, de aprendizado ou de produtividade, uma unidade concreta. Que direções são essas? Onde que a gente consegue ter mais relevância? Onde que a gente consegue fazer algo que parece relevante e só mais podemos fazer em outro lugar? Esses são lugares onde a gente pode olhar assim, uma contribuição pontual, relevante, que nos coloca no mapa do crescimento universal. Primeiro, meu nome é Raul, obrigado pela excelente fala, bastante intelectualmente estimulante. Bom, você apresentou tudo isso levando a uma mudança cultural. A mudança cultural, se leva tempo, a gente não consegue prever muito bem que campos vão mais rápido que isso.
Gostaria de pedir a sua opinião sobre essa mudança prevalente agora nas universidades paulistas de avaliação por plano de trabalho de ingresso docente. Me parece, à primeira vista, que antes de uma mudança do ingresso docente, por uma avaliação mais justa, coerente, teria que algo disseminado nas agências de fomento, nos processos internos das universidades, nos processos internos nacionais. Então, um modo de interpretar essa mudança é que a gente está sendo prematuro em algo muito importante que pode reforçar viés. Se o plano de trabalho é interpretado puramente à luz de citações, a gente está indo diametralmente numa direção oposta a essa. Eu queria, não sei se você participou de outras discussões, eu queria a sua opinião em possíveis armadilhas que as universidades paulistas cavaram para si mesmas nesse processo. Obrigado. Vamos lá. Eu vou falar sobre estritamente pessoal, minha opinião, baseada na minha vivência. Não existe uma proteção eficaz contra maus avaliadores. Se a gente escolhe mal quando para trabalhar em concursos, o resultado vai ser absolutamente compatível com a escolha que nós fizemos. Das regrinhas que a gente queira colocar, que a gente queira explicitar, etc. Sempre. Não tem solução para más escolhas de avaliadores. Se você escolhe avaliadores mínimo de competência, e você diz, olha, eu quero que vocês avaliem planos de pesquisa, né, com base no potencial que aquelas contribuições têm, calcadas nas realizações anteriores das pessoas, você tem que confiar que as pessoas são capazes com base no potencial, e você explicita. Não quero argumentos de, eu considerei esse plano de trabalho melhor do que aquele, porque o número de citações da pessoa aqui é maior do que o número de citações daquela pessoa ali. Muitas candidatas no concurso da carreira docente ouviram, seja nas provas, especialmente, seja após o concurso, você tinha como ganhar. A pessoa que ganhou tem 3 vezes o número de publicações que você tem. Então, essa pessoa ganhou porque ela tinha 3 vezes o número de publicações. E não porque as publicações. Uma vivência que caracterizava, que credenciava aquela pessoa a desenvolver uma atividade independente, liderar uma área, ou liderar uma área existente, mas assumir a responsabilidade de fato. A gente tem muita nas nossas discussões de como a gente lida, que atua muito nisso na carreira, como eu quero contratar um docente para mim. Assim, eu quero contratar um docente para mim. É uma empresa. Eu sou, eventualmente, líder de um grupo de pesquisa. Então, eu acho importante que esse grupo de pesquisa seja reforçado com gente que faz coisas que eu não faço, com gente que traz novidades que amplia a minha capacidade, a capacidade da instituição de desenvolver conhecimento na área que apaixona, na área que eu considero que é de extrema importância. E quando a gente raciocinar em termos de mão de obra, em graus crescentes de qualificação para grupos de pesquisa, como se fossem pequenas empresas, você pode avaliar por prova escrita, por plano de trabalho, por qualidade, né, do serviço, capacidade, a gente não rola os dentes, né, então, a dentição, pode avaliar pelo que quiser, que a gente vai contratar. Cada vez que você está numa planta de concurso, você tem que pensar primeiro. Você torna uma instituição diferente da minha. Eu avalia essa pessoa para trabalhar na instituição onde eu estou. Eu acho que essa pessoa agregaria ao ambiente acadêmico e científico da instituição onde eu estou. Essa pessoa parece ter motivação para desenvolver uma carreira de 30, 40 anos na
rompida, ou plano de trabalho, calcado na experiência prévia da pessoa, como já se falou hoje em dia, não consigo uma ferramenta de lá que escreva um bom plano de trabalho, hoje em dia é cada vez mais fácil. Mas aquilo ali, se você não perceber, tem a pessoa que está apresentando aquele plano de trabalho, não adianta, sabe, que ela não tem condições de desenvolver. Ou seja, você vai postular uma vaga, você quer dizer, esta é uma coisa importantíssima de ser feita, eu sou a pessoa mais qualificada para fazer essa uma posição. Pessoalmente, de novo, na questão pessoal, eu nunca deixei que isso atrapalhar a minha carreira. Quando eu busquei uma posição na USP, eu não busquei porque eu achava que o meu currículo, o número de informações era assim, eu tinha um projeto, eu tinha um plano, eu estava atuando numa área que não tinha. Essa é uma abertura de Não é nada, e você vai ter que parabenizar a palestra e parabenizar a ideia da iniciativa em fazer esse tema tão importante. Eu fico três perguntinhas. Mas três perguntinhas. Primeiro, FAPESP, CNPq e CAPES, elas não são signatários de DORA ainda. Elas pretendem ser, vocês sabem sobre isso, ou porque elas ainda não assinaram, né, com DORA. A segunda, como os concursos, de acordo com o DORA, agora a avaliação ela vai mudar um pouco, ela não vai ser um pouco mais subjetiva, com certeza acho que talvez aumente os recursos dos candidatos em relação à classificação dos candidatos. Você acha que isso é uma tendência que vai aumentar bastante? Ou com o tempo as pessoas aceitam e acabam aceitando esse resultado e não vão fazendo tantos recursos, porque aquela mentalidade do quantitativo dá mais segurança. Então, eu tinha 20 artigos, o outro tinha 10 artigos, era bem que eu tinha 20. Agora, você pegar uma pessoa que tem 50 artigos e a outra que tem 2 artigos, e esse acaba sendo o preferido, eu acho que vai ter uma tendência muito maior em ter recursos em relação aos concursos. E a terceira pergunta é como que a USP está lidando com essa mudança de mentalidade em relação aos pesquisadores mais antigos, que já construíram uma carreira baseada no quantitativo e não no qualitativo. Eles estão aceitando tudo isso, essa mudança. Como está sendo a aceitação do DORA na USP? São várias perguntas, eu vou continuar. A ver, começar pela última. A gente talvez tenha uma vantagem do fato de que o DORA não é tão conhecido assim. Então, você dizer, a universidade está endossando algo que muita gente desconhece, as pessoas não prestam atenção. E isso, nesse caso, ajuda. A USP não mudou da água de uma hora para outra e, embora a USP seja signatária, a USP fica integralmente aquilo que é previsto pelo DORA. Várias unidades ainda têm estudos e práticas que diferem significativamente do DORA. Mas uma das coisas que a gente propôs é que, por exemplo, nos concursos, a declaração seja disponibilizada à banca e continua. De modo que as pessoas tenham consciência e saibam, não posso dizer que eu estou fazendo a minha avaliação simplesmente no número de publicações. Em relação a 50 versus 2, são fartos exemplos na história da ciência de pessoas que
tiveram competições altamente malucas, né? E por as competições foram resultados de anos e anos de estudos que deram poucas publicações, mas extremamente significativas. Foram olhadas com o Prêmio Nobel, pessoas que mudaram a nossa forma de pensar, né, em diferentes áreas, física, fundamental, outros são questões extremamente importantes, especialmente na área da produtividade de candidatos a adolescentes, na maioria das vezes, a pessoa, o líder do grupo, onde aquela pessoa está. Então, isso está refletido. Bom, a pessoa esteve num grupo extremamente produtivo, à altura de um monte de trabalho, porque ela esteve num grupo extremamente produtivo. Isso não é universal, né? Pessoas que você vê que um grupo extremamente produtivo recebe uma carta de informação do líder ou da líder do grupo, você percebe que aquela pessoa originou várias das ideias e das sacadas antes de lá do trabalho. Mas veja só, as nossas universidades não têm nossa candidato a um instrumento que é crucial para a gente saber qual é a contribuição que a pessoa deu no período que ela passou trabalhando naquele grupo. Então, todas essas questões a gente tem respostas fáceis e tem respostas que exigem reflexão. A saúde não mudou da oportunidade, é uma transformação cultural, e como se diz na ciência, né, muitas das revoluções científicas elas dependem de uma característica crucial, que é o nosso tempo de vida finito. Né? Líderes em pesquisa de uma determinada área apresentam uma morte. As pessoas mais jovens vêm e conseguem substituir as ideias jovens, etc. Correram. Daí a importância, né, de levar essa discussão à alta governança, às pessoas mais antigas, mas principalmente focadas nas mais jovens. A gente não continue reproduzindo o mesmo tipo sempre ao longo da nossa história. As novas gerações vão nos forçar a mudar isso. Eu não sei se eu respondi a tudo, mas eu tenho. CNPq, FAPESP e CAPES. CNPq, FAPESP e CAPES enviaram, CNPq e FAPESP enviaram representantes ao workshop, e a CAPES foi uma questão conjuntural, a pessoa não veio, mas a pessoa todo mundo da CAPES colocou uma empresa. Então, não necessariamente essas agências vão ser simultâneas, então, elas estão diretamente envolvidas no debate. É o melhor que eu posso dizer. Bom, obrigado pela palestra. Eu tenho um compromisso daqui a menos de 5 minutos. Então, acho que é sensacional, assim, para a gente refletir. Eu acho que dois comentários bem breves, assim, essa foi uma coisa que para mim é mais difícil de todos, que é uma pessoa que tem um bom currículo, você entender se ela sabe como replicar aquele bom currículo para os alunos dela, para o grupo de pesquisa dela. Você falou, eu fiz um grupo de pesquisa seccional, tenho um ótimo currículo, ótimo experiência, mas eu sei como que isso aconteceu, por que eu tenho ótimo experiência, por que esses dados foram disruptivos e eu consigo replicar isso. Por isso eu acho mais difícil, nesse sentido eu acho que a entrevista que a gente mantém é super importante. Uma coisa é o bom currículo, outra coisa é saber defender aquele bom currículo. E só um relato, né, eu estive para a Alemanha, e uma das, talvez a posição mais prestigiosa da Alemanha, que é a do Marco Planck, você aplica com 3 artigos. Mas eu tenho 200, não, eu quero saber 3, que descrevem a sua carreira e o que você quer fazer dentro do grupo Marco Planck. Então, talvez esse seja um caminho da gente pensar, porque você tem 200, 3, ou 50, ou 2, você tem que ter um pouco desse lado agora com a produtividade, né? Você escolheu os artigos, entre aspas, terminais da sua carreira, e você descreveu o que ele significa, qual é o impacto dentro da sociedade. Então, talvez esse seja um caminho da gente pensar de
equalizar essa numerologia, né? E a maturidade do candidato de saber a importância do que ele gerou, né? Não só o fato de impacto. Né? Só queria agradecer, são dois comentários bem interessantes. Só fazer um breve comentário sobre isso. A CAPES introduziu ferramentas na avaliação qualitativa da pós-graduação e pede que os programas indiquem também produções de destaque, né? Artigos, né? De modo a dizer, bom, o que esse programa está fazendo de especialmente relevante? Né? Por que a gente deve prestar atenção? Em relação à questão de entrevista, que pode chamar de entrevista oficial ou política, né? A refeição pode, mas a entrevista não pode. Nessa hora é que a gente vai tentar examinar a pessoa mais a fundo, né? E eu posso dizer vários exemplos que eu tive, né? Assim, em banca de concurso, né? De apertar uma pessoa, né? Bastante, e a pessoa se sai maravilhosamente bem, nesse sentido. E nessa hora que eu incomodei a pessoa me convenceu de que ela era a pessoa que devia ser contratada. A gente tem que lembrar que numa banca de concurso, o que nós estamos fazendo é uma aposta. Envolve risco. Se não tiver risco, alguém que vai servir eventualmente, mas não vai ser uma pessoa discutível, uma liderança, alguém que é o perfil que nós gostaríamos. Será que é o perfil que nós gostaríamos? O perfil que eu gostaria? As nossas instituições têm clareza do que elas querem como docentes? Eu entendo de justificar as exigências do campo, a dedicação integral, etc., é uma pessoa que vai assumir uma posição de liderança. E não ser mais uma pessoa, né, que vai trabalhar de 9 às 5 numa casa e cumprir o meu serviço. Muito obrigado por ter se disposto a vir. Um dia meio complicado, pós-feriado, trânsitos difíceis, mas foi excelente a discussão aqui. Ela ficou gravada, certamente outros que puderam assistir vão ter acesso. Eu acho que essa discussão tem de amadurecer e a crescer dentro do Ministério. Obrigado, Fernandes, por ter organizado a minha escola, e a vocês aqui. Tenham todos uma ótima semana, curta, mas que seja bem produtiva. Um abraço.